Hoje estreamos um novo quadro no Gestão Educativa, o Reforma ao Pé da Letra, que busca mostrar as mudanças estabelecidas pela reforma trabalhista e analisar suas consequências no dia a dia. Falando conosco sobre o tema, temos Alana Tavares, aluna do curso de Administração na UFMG. Boa noite, Alana. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Nós do PET decidimos criar esse novo quadro para explicar, com mais detalhes, as alterações com as novas regras. Ultimamente, temos ouvido muito falar dessa reforma, mas nem sempre é mostrado claramente o que ela significa, e às vezes nem mesmo sabemos qual era a lei antes. Com esse quadro, esperamos entender melhor o que mudou. Bacana. E sobre qual mudança você vai falar hoje, Alana? No programa de hoje, eu vou falar sobre um dos pontos mais alterados com a reforma, a remuneração dos empregados. Antes de mostrar melhor o que mudou, acho necessário explicar a diferença entre salário e remuneração. Pode parecer que são sinônimos, porém não são, e a diferença entre os termos é essencial para entender a mudança. Salário é o resultado da prestação de serviços na relação de emprego. Já a remuneração é a soma do salário contratual com outras vantagens percebidas na relação do contrato de trabalho, tais como adicionais, sejam eles, por exemplo, adicionais noturnos ou por periculosidade e por insalubridade, e a hora extra, comissões, percentagens, gratificações, diárias e outros, podendo, inclusive, um terceiro, ou seja, alguém fora dessa relação, empregador e empregado, pagar determinadas parcelas, tais como gorjetas e gueltas. A diferença é sutil. E para muita gente, a diferença entre a remuneração e o salário é bem grande, não é mesmo? É sim. Um exemplo que vem à mente são os trabalhadores do ramo da prestação de serviços, como vendedores e garçons, para quem comissões e gorjetas, respectivamente, fazem bastante diferença. Realmente. E o que exatamente em relação ao salário e à remuneração mudou? Olha, antes o salário era não só o valor fixo determinado pelo contrato, mas também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Muita coisa, certo? Com as alterações, o salário passou a ser um valor fixo contratual somado às gratificações legais e às comissões pagas pelo empregador, somente. Para entender melhor esse exemplo, essas gratificações legais são, por exemplo, adicionais e gratificação de função por causa de uma promoção. E as comissões pagas pelo empregador estão associadas ao conceito de salário-tarefa, que é o salário percebido pelo empregado devido à sua produtividade. Mas e aqueles adicionais como vale transporte, vale alimentação? Onde que eles entram nessa história toda? Olha, Daniel, conforme a reforma, auxílios alimentação, a não ser que sejam pagos em dinheiro e não em vales alimentação ou refeição, bem como ajudas de custo, diárias para viagem, independentemente de seu valor, prêmios e abonos, não integram o salário. Da mesma forma, gorjetas são consideradas como de caráter remuneratório e não salarial, e participações em lucros e resultados da empresa não integram o salário. Uma exceção à regra é o abono férias, mas somente na condição que ultrapasse o montante correspondente a 20 dias do salário do empregado, passando assim a ter uma natureza salarial. Nossa, é muita coisa que deixou de ter esse caráter de salário. Mas o que isso significa tanto para empregadores quanto para empregado? Bom, o empregador passa a ter uma maior liberdade na gerência da remuneração do empregado, pois pode instituir parcelas de pagamento periódico sem um aumento de sua carga tributária. Por outro lado, o empregado é prejudicado, pois, como essa verba não incide no INSS, a verba recebida habitualmente não será considerada para fins de benefício previdenciário e ainda não trará repercussão nas férias, no 13º e no FGTS, diminuindo assim o valor desses pagamentos. Ou seja, se a pessoa recebe R$ 1.200 por mês, mas o seu salário é o salário mínimo, ou seja, R$ 945, a base de cálculo será essa. É uma diferença bastante impactante, principalmente para os trabalhadores que recebem apenas o salário mínimo e dependem muito dos adicionais. Alana, essa situação realmente é complicada. Se você tivesse que fazer uma comparação mais curta entre o antes e o depois da reforma,
como que ficaria? Olha, Daniel, antes as comissões, gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios integravam os salários. E a remuneração por produtividade não podia ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou ao salário mínimo. Agora, o pagamento do piso ou o salário mínimo não é obrigatório na remuneração por produção e trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração, que não precisam fazer parte do salário. O problema dessa negociação é que as empresas têm maior poder nessa dinâmica, por serem os empregadores, principalmente considerando a grande massa de pessoas desempregadas que temos hoje em dia no Brasil. Além disso, existe a possibilidade das empresas concederem mais prêmios, gratificações e abonos, que aumentam o recebimento mensal, mas que são desprezados no cálculo do 13º, das férias, do FGTS e da aposentadoria. Porém, se isso realmente vai acontecer, é algo que só o tempo dirá. Realmente. Essa conversa de hoje trouxe bastante informações novas, Alana. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Daniel. E se alguém quiser procurar mais informações, esse tema de salário e remunerações pode ser conferido no artigo 457 da CLT e na internet. Uma ótima noite a todos.